Existe uma promessa implícita que uma série bacana faz com seu público. Uma promessa que consiste de personagens, de coerência temática e, acima de tudo, de respeito intelectual. Por uma temporada e meia, Pacificador cumpriu essa promessa, nos dando um dos estudos de personagens mais complexos e comoventes no universo de super-heróis. Então, em 2 de outubro de 2025, na última quinta-feira, essa promessa foi catastroficamente quebrada. O episódio 7 da segunda temporada, intitulado Como um Kiff na Noite, não é apenas um passo em falso. É uma falha profunda e fundamental na narrativa. É o momento em que a série sacrifica o estudo de personagem matizado e informado pelo trauma de Christopher Smith no altar dos impulsos mais superficiais e intelectualmente preguiçosos de James Gunn. Hoje vamos fazer uma autópsia crítica desse episódio e vamos argumentar que ele desmorona sobre o peso de 3 falhas críticas: uma perigosa dependência de falácias lógicas, um nível chocante de analfabetismo histórico e teológico e uma incompreensão fundamental do próprio personagem que ele pretende explorar. Essa é a história de como um dos melhores programas de TV se perdeu, mas depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, sejam bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixa aí o seu like, porque no final você vai acabar se esquecendo. E se você quiser me ajudar o Migrante Nerd, você pode comprar qualquer coisa na Amazon, desde que use o meu link, que tá na descrição, tá no primeiro comentário fixado. Não vai ter nenhum tipo de acréscimo para você, nem um centavo a mais, mas ainda assim eu vou ganhar uma pequena comissão do valor que você comprar. Vai ajudar pra caramba na continuidade e melhoramento desse trabalho, beleza? O poder inicial desse episódio reside no seu uso magistral do ponto de vista e na quebra dele. Eu falei a respeito disso aqui no último vídeo sobre o Pacificador. Até agora, a câmera sempre se deteve no rosto de Christopher Smith, sobre o olhar dele. O que o público vê, como o público sente, o que torce são produtos direto da expectativa que a história escolhe, a expectativa do Chris. Essa técnica nos força, como audiência, a um estado de cúmplice, mais ou menos. Nós queremos que isso seja real para o Chris, porque passamos a temporada testemunhando a sua dor. A perfeição é sedutora precisamente porque ela é feita sob medida para as feridas mais profundas do personagem que ela acompanha. A narrativa deliberadamente detém informações objetivas para alinhar nossa experiência emocional com a realidade subjetiva do Chris. Ele não está vendo o regime fascista, ele está vendo a vida que ele sempre sonhou. E por um momento nós também vemos isso, embora estranhamos, como público. A excitação imediata e inquestionável de Chris dessa nova realidade não é apenas um desejo realizado, é a ativação de um mecanismo psicológico profundamente realizado, o vínculo traumático. Toda a sua vida foi um ciclo de busca por amor e aprovação de um agressor. O relacionamento entre pais e filhos, quando abusivo, leva a uma formação de vínculos traumáticos, onde a criança forma um apego por seus pais abusivos, muitas das vezes devido a um ciclo de abuso e reforço positivo. Os episódios apresentam um cenário onde o reforço intermitente do agressor, os raros momentos de bondade que mantém a vítima presa, é substituído por um reforço constante. O mundo é maravilhoso ali. A chegada de Harcourt é o choque de realidade objetiva da narrativa. Ela não está presa ao vínculo traumático de Chris e imediatamente vê o mundo pelo que ele é. Sua perspectiva destrói a ilusão cuidadosamente construída. Esse evento pode ser analisado através da teoria das suposições despedaçadas. A maioria das pessoas opera com base em 3 suposições centrais. O mundo é benevolente, o mundo é significativo e o eu é digno. O trauma original de Chris despedaçou todas essas suposições há muito tempo, mas aqui reside uma análise mais profunda e devastadora. A compreensão comum da teoria das suposições despedaçadas é que um único trauma quebra uma visão de mundo anteriormente estável. A jornada do Chris é mais complexa. A sua visão de mundo original já era de niilismo e autoaversão. O mundo que não era benevolente ou significativo, onde ele não era digno. A Terra X permitiu que ele construísse um mundo de suposições frágil. Nada novo e positivo. Ele encontrou o significado, a família, a benevolência, o amor do seu pai, do seu irmão e a dignidade. Ele é um herói amado pelo povo. A chegada de Harcourt e o confronto subsequente com a verdade não devolvem apenas a uma linha de base, constituem um segundo e mais devastador despedaçamento. Isso prova a ele, em um nível cósmico, que sua esperança mais profunda e desesperada por um mundo melhor não apenas é impossível, mas está intrinsecamente ligada ao pior mal imaginável. O seu estado psicológico no pós-episódio será muito pior do que no início da série, pois agora ele precisa lamentar a perda de um ideal que ele tocou brevemente, tornando sua realidade original ainda mais insuportável. Os diálogos entre os dois Adrian Chase é a falha intelectual mais gritante do episódio. O vigilante da Terra X fala com fúria justa contra os nazistas, enquanto o nosso vigilante equipara esse sentimento ao seu ódio por grafiteiros e pichadores.
Esse é um exemplo clássico da falácia da lógica da falsa equivalência. Essa falácia ocorre quando duas coisas são comparadas com base em uma característica superficial compartilhada, ignorando diferenças massivas de magnitude e qualidade. É como comparar um desastre de derramamento de óleo na Baía de Guanabara com seu vizinho derramando algumas gotas de óleo no chão. É comparar uma faca a diamante, porque ambos podem ser usados como ferramenta. A comparação do roteiro entre genocídio sistemático e vandalismo insignificante, de certa forma, é exatamente dessa natureza falaciosa. Não é inteligente ou ousado, é intelectualmente falido. E a crítica aqui não é apenas a falta da proporção, mas sobre uma compreensão fundamental da natureza do mal. Para contextualizar isso, podemos recorrer ao trabalho de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal. A tese de Arendt era de que atos monstruosos poderiam ser cometidos por pessoas terrivelmente normais, por pura irreflexão. Uma incapacidade de pensar a partir da perspectiva dos outros. Falta de empatia. Eichmann era um burocrata, uma engrenagem de uma máquina, não um gênio demoníaco. Seu mal era banal, porque seus motivos eram um avanço da carreira e sua mentalidade era de obediência irrefletida. O que vemos nesse episódio não é a banalidade do mal, mas a banalidade da escrita. A reflexão de Arendt era uma falha de imaginação moral e pensamento crítico dentro de um sistema burocrático. A irreflexão de Gunn é uma falha de imaginação artística e intelectual dentro do sistema criativo. Ele não reflete sobre o peso histórico e as implicações morais de suas comparações. Ele usa o nazismo como um substituto casual para vilões sem se envolver no horror específico, fazendo trivialidade com isso. A falha do roteiro não é que ele seja mau, mas sua tentativa de comentário tão banal, tão carente de pensamento que se torna ofensiva. A fala de Adebayo de que o mundo nazista não é tão diferente do seu deve ser refutada de forma veemente, cara. Essa é outra falsa equivalência e profundamente irresponsável. Embora reconhecendo as questões reais de racismo e injustiça social nos Estados Unidos, o roteiro dá um salto hiperbólico para equiparar uma sociedade com lutas contínuas por igualdade a uma construída pelo genocídio sancionado pelo Estado e controle totalitário, irmão. Isso não é uma crítica matizada da sociedade americana, é uma declaração preguiçosa e inflamatória que menos horrores reais e específicos do regime nazista insulta o progresso, ainda que incompleto, alcançado através de gerações de lutas por direitos civis. E a cena em que o judomaster se refere a Jesus dizendo "esse aí eles adoram" é a afirmação mais direta e problemática do episódio, mas de longe. Ela equipara explicitamente a adoração de Cristo à ideologia bigodista. O roteiro apresenta isso sem qualquer contexto, deixando o público com a ligação crua e sem suporte de que uma sociedade nazista também é uma sociedade cristã. Embora algumas igrejas alemãs tenham inicialmente apoiado os bigodistas por sentimento anticomunista ou um antissemitismo pré-existente, as ideologias centrais eram fundamentalmente incompatíveis. A ideologia nazista não podia tolerar nenhuma instituição autônoma cuja legitimidade não se emanasse do Estado. O círculo íntimo de Hitler era agressivamente anticlerical. O próprio Hitler desprezava privadamente o cristianismo, vendo a sua ética de misericórdia e compaixão como uma religião adequada apenas para escravos. É uma rebelião contra a lei natural da sobrevivência do mais apto. A perseguição bigodista à igreja foi real e sistemática, incluindo a violação do concordato do Reich, a prisão de pastores e a tentativa do Estado de controlar toda a vida religiosa. A existência da igreja confessante é a refutação final da premissa desse episódio. Esse movimento surgiu em oposição direta à nazificação do protestantismo alemão. Seu documento fundador, a Declaração de Berman, afirmava explicitamente que a lealdade da igreja era a Deus e às Escrituras, não ao fio remundano. A premissa do episódio não é apenas historicamente imprecisa, ela falha como sátira porque ignora o ponto de convergência histórico real, que teria tornado a crítica muito mais afiada. Os nazistas não abraçaram o cristianismo tradicional, eles tentaram cooptar e corromper em movimento chamado cristianismo impositivo. Esse movimento buscava criar uma versão nazificada da fé, rejeitando o Antigo Testamento judaico, negando a divindade de Jesus e formulando como um guerreiro ariano contra o materialismo judaico, misturando a ideologia racial nazista com símbolos cristãos para manter a lealdade da população. Ao não incluir essa peça crucial da história, o episódio não oferece uma crítica de como o fascismo pode perverter a religião. Em vez disso, ele apenas equipara, de forma grosseira e falsa, o nazismo ao cristianismo dominante. Um roteiro mais inteligente teria mostrado o nazista terra cis adorando um Jesus ariano, de olhos azuis, satirizando assim o fenômeno do mundo real do cristianismo positivo. A falha do episódio é uma falha de pesquisa de imaginação, para dizer o mínimo. E meio a falhas do episódio, um momento se destaca. A suposição de que Algo Smith, o dragão azul, seria Führer da Terra X era universal. Eu estava concordando com isso.
A revelação de que ele era, na verdade, um herói é uma subversão genuinamente chocante e brilhante das expectativas do público. Ela honra a ideia central do multiverso, que pequenas mudanças podem criar resultados vastamente diferentes, e proporciona um momento de verdadeira inteligência narrativa. Devemos elogiar essa reviravolta como um sinal do programa envolvente que esse poderia ter sido. E vamos revisitar aqui a ideia desse segundo despedaçamento. O Chris é deixado em um estado de profunda ruína psicológica. Ele agora viu a prova de que a única coisa que ele mais deseja no universo, um pai amoroso, está cosmicamente ligado ao maior mal. Essa experiência não o redefine apenas, ela o quebra fundamentalmente de uma nova maneira. Sua já tênue compreensão da moralidade, do significado se foi. O episódio o deixa mais isolado e psicologicamente danificado do que nunca, estabelecendo um caminho potencialmente impossível para uma recuperação. Esse episódio tem implicações mais amplas. Ele rebate o padrão intelectual do DCU, inevitavelmente. Falha em seu manuseio psicológico do protagonista, se apoia em falsas equivalências intelectualmente preguiçosas e demonstra uma ignorância histórica e teológica indiscutível. Esse episódio é um exemplo clássico da lei de Poe. Esse adágio afirma que, sem um indicador claro de intenção, uma paródia de uma visão extrema, indistinguível de uma expressão sincera dessa visão. A sátira do episódio é tão desajeitada, suas comparações tão desproporcionais e sua compreensão histórica tão falha, que deixa de funcionar como uma crítica. Em vez disso, parece uma obra genuinamente ignorante e ofensiva, de verdade. Ao contrário de sátiras bem-sucedidas, que são mal compreendidas, esse episódio falha porque seus argumentos centrais são constituídos sobre uma base de lógica falha e pesquisa pobre. Ele não desafia o pensamento do público, apenas afirma a falta de pensamento do próprio escritor. O Pacificador, em seu melhor, era uma história sobre um homem quebrado tentando desesperadamente encontrar uma bússola moral sobre um mundo que nunca lhe deu uma. Esse episódio trai essa jornada. Ele usa seus personagens não como pessoas, mas como porta-vozes de polêmicas mal concebidas. É uma falha não apenas de execução, mas de intelecto e, em última análise, de respeito por um público e por seu próprio protagonista. E os outros personagens também. É um episódio que parou de fazer sentido e, ao fazê-lo, quebrou o que poderia ser uma temporada quase impecável. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e seu comentário. Uma pena o episódio. Ele foi divertido por um ponto, mas esses pontinhos aí que eu coloquei, eles me tiraram muito da experiência e eu me senti assistindo um panfleto. Olha só, hein? Quem diria que uma série de TV de super-heróis iria virar um panfleto, né? A gente voltou no tempo. Enfim, quiser ajudar o Migrante Nerd, aqui embaixo QR Code, lá na descrição também tem, e nosso link na Amazon no primeiro comentário fixado, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.